Olá, bem-vindos à disciplina de Introdução à Programação Funcional. Hoje nós vamos falar sobre expressões condicionais e expressões guardadas. Então, dando continuidade no conteúdo sobre definição de funções. Então, em Haskell, a gente tem um elemento chamado if then else, porém, este aqui não é o comando condicional que a gente está acostumado em linguagens imperativas, como C, Java ou Python. Isso aqui se trata de uma expressão condicional. Então, ela é avaliada sempre no mesmo valor. Então, ela, obrigatoriamente, a gente precisa ter os dois elementos, o then e else, e o tanto then quanto else tem que retornar um valor do mesmo tipo. Vamos pegar essa função aqui que retorna o valor absoluto do número. Então, essa função, eu acho que já deve ter uma função absoluta, acho que no prelúdio, na biblioteca padrão, então vou nomear ela como absoluto. Aqui eu vou, por enquanto, tirar a definição de tipos. O absoluto 2 de 10 é 10. O absoluto 2 de menos 10 é 10 também. Observe que nesse caso aqui, pessoal, eu estou passando entre parênteses. Por quê? Porque o menos não existe, né? No Haskell, o literal menos 10 negativo. Isso aqui, na verdade, é uma função, um operador unário. Então ele aqui ficou confuso, porque para ele está recebendo dois parâmetros, dois argumentos. Sendo que o primeiro argumento é uma função. Então ele não conseguiu resolver esse problema. Então aqui a gente tem que colocar os parênteses para definir a prioridade aqui. Primeiro ele vai aplicar esse operador unário ao 10, retornando menos 10, e assim passar para a função absoluta. Então a gente está retornando apenas o 10. Então essa função retorna o valor absoluto. Observe que essa função ela tem um if, né? Então se n for maior que zero, então o primeiro valor é n. Se não, ele faz a negação. Então se o valor for menor do que zero e for negativo, ele aplica o operador unário e a gente volta esse número para o valor positivo. Se a gente fosse implementar algo aqui parecido em Python, por exemplo, vamos esperar aqui. Então def absoluto de x, se x for menor do que zero, retorne menos x. Definida essa função, observe que rodou, né? Então posso agora testar essa função aqui, absoluto 2 de 10, de menos 10, né? Ele vai me retornar 10. Mas se eu tentar aplicar essa função absoluto 2 de 10, o que ele vai retornar? Observe que no caso do else não tem um caso ali. Então ele não retorna nada, ele retorna um nil. Se eu mandasse imprimir esse resultado, a gente vai retornar o none, né? No caso do Python se chama none. Então, linguagens como Python, isso aqui é um comando, né? Então ele vai verificar, vai retornar o valor. Eu poderia ter algo, inclusive, do tipo else return positivo. Então, se eu aplicar agora absoluto 2 ao valor de 10, ele vai me retornar uma string. Se eu aplicar absoluto 2 a menos 10, ele vai me retornar 10. Então, isso aqui não é uma expressão. Eu não posso colocar isso dentro de outra expressão, compor novas expressões a partir desse if else, porque isso aqui na verdade é um comando. Dentro de um comando ele pode fazer diferentes operações, ele pode retornar valores, ele pode atribuir variáveis, ele pode fazer chamadas a outras funções, a procedimentos.
ele pode imprimir, ele pode enviar mensagens pela internet, então ele pode fazer muitas coisas aqui. No caso do Haskell, não. Eu não posso ter um if and then else sem um else. Eu sou obrigado a ter um else. E tanto o then quanto o else, o resultado tem que ser uma variável do mesmo tipo. Ok? Só que além do if and else, a gente poderia escrever esse mesmo código usando o que a gente chama de expressões guardadas. Então, talvez vocês vão ver mais códigos nesse estilo, né, do que com if and then else. Então, se a gente fosse reescrever este código aqui usando expressões casadas, então tendo um n, né, é igual. E aí depois, desculpa, o n, aí depois você tem as opções, né, os guards. Então, o primeiro guard, se n for maior ou igual a zero, o valor é n. O else seria o otherwise. Então, qualquer outro caso que seja verdadeiro, o otherwise é verdadeiro sempre. Eu vou retornar qual valor? Eu vou retornar menos n. Vou chamar esse absoluto 3, né? Então, ok, vou limpar aqui a tela. Absoluto 3, recebendo menos 10. Absoluto 3, recebendo 10. Então eu posso escrever desta maneira ou desta. Principalmente quando você tem várias condições, esse segundo formato aqui é bem mais interessante. Por exemplo, aqui no caso, para classificar o IMC. Se a gente fosse trabalhar com if and then else, a gente teria que ter vários if and then else aqui. E ele começa a trabalhar de cima para baixo. Então, como eu estou verificando, se o MC for menor ou igual a 18,5, abaixo do peso. Então, aqui nessa segunda condição, eu não preciso falar, o IMC tem que ser maior do que 18,5. Não. Se ele for menor do que 18,5, já vai ter casado aqui. Vai ter passado nesse teste. Então, não preciso fazer isso. E assim é demais aqui. Então, não preciso verificar acima do peso, ele tem que ser maior do que 25,0 e menor do que 30. Não, basta verificar se ele é menor ou igual a 30. Então, opa, você fica acostumado ao tab para ele completar. Então, 17, 18. Então, abaixo do peso, 30 acima do peso, 33 muito acima do peso. Então, principalmente quando você tem mais de uma condição, a forma guardada ela é mais simples de se escrever. Assim a gente termina esse vídeo. No próximo a gente vai falar sobre casamento de padrões.